Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Generali, onde o nosso principal objetivo é te ajudar a se desenvolver enquanto liderança. Lembrando que nós estamos gravando uma série de vídeos falando sobre as leis irrefutáveis da liderança. São 21 leis, o livro é de John Maxwell e hoje eu vou falar com vocês sobre a terceira lei, sobre o terceiro princípio para se desenvolver como líder de sucesso. Mas antes, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, para que você consiga receber notificação sempre que os nossos vídeos forem pro ar. Maravilha? Vamos lá então falar sobre a terceira lei do sucesso? Bom, a terceira lei, segundo John Maxwell, é uma que a gente fala bastante toda vez que a gente vai aplicar programas de desenvolvimento de liderança dentro das empresas. Quando a gente aplica PDI também, que é um programa para desenvolvimento individual do líder, a gente fala bastante. Que é a lei do processo. O que é isso, Ivne? Lei do processo? É entender que se desenvolver, ser um bom líder é um processo. E como todo processo é construído na rotina, no dia a dia, não tem milagre, não é de uma hora para outra. Não adianta eu achar que eu vou fazer um treinamento, um curso maravilhoso e eu vou sair dali, a partir de agora, um excelente expert, um excelente líder de sucesso. Eu vou me desenvolver. Ali naquela formação, eu ganho ferramentas, eu ganho estratégias, eu tenho insights que antes eu não tinha, porém, aplicar aquilo ali no dia a dia é um processo que depende de mim enquanto liderança, depende de você, na sua rotina, na sua agenda, com disciplina e com constância. Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. E o John Maxwell faz uma comparação muito bacana sobre o processo e investir em ações. Se nós encararmos a liderança, o sucesso em liderança, como investir em ações, ou seja, se eu invisto em ações e eu espero ter um retorno imediato, grande, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Se a esperança é fazer fortuna em um dia, eu não vou investir em ações, porque isso não acontece. Da mesma forma com a liderança, se a minha esperança é ser um líder excelente, de forma imediata, sem muito esforço em um dia, também não vai acontecer. O segredo, então, está na agenda, na rotina, no dia a dia. E o ser humano, ele é, por natureza, imediatista. A gente quer tudo para ontem, a gente quer resultado agora, resultado imediato. E a realidade que a gente vive hoje, de uns anos para cá, tem acelerado esse processo aqui na gente. Como que isso acontece? Bom, no meu tempo, lá quando eu era criança, que a gente assistia televisão, a gente assistia novela, desenho, enfim. As novelas, por exemplo, tinham os comerciais, os intervalos, não é isso? E nós não tínhamos como apertar o controle e pular esse intervalo, a gente precisava esperar. Por mais que eu não assistisse, eu saísse para fazer uma outra coisa, eu tinha que esperar. Quando a novela acabava, eu só conseguia ver o próximo capítulo, o próximo episódio, quando? No dia seguinte. Hoje em dia não, com a tecnologia a gente acelera ali, no controle remoto a gente pula as propagandas, a gente pula de episódio porque a gente quer chegar logo no final. Então isso tem contribuído de forma não tão positiva, até de forma negativa, para esse nosso imediatismo, e isso acaba sendo levado para outras áreas da nossa vida, como a área profissional, por exemplo, que a gente muitas vezes quer resultado para ontem e nem tudo vai acontecer com resultados imediatos. E quando acontece, geralmente a qualidade não é a mesma se a gente tivesse esperado o processo, tá? Então a liderança, ela é também uma escolha. Como assim uma escolha? Entendendo que ela é um processo e que eu vou melhorar no dia a dia, na rotina, com disciplina e constância, eu preciso entender também que eu posso escolher ser líder ou não, no sentido de assumir um cargo formal de liderança. Tem gente que acha o seguinte, o líder nasce com habilidades de liderança. Algumas pessoas nascem, porém, a maioria das habilidades de liderança, elas podem ser desenvolvidas. E se elas podem ser desenvolvidas, é uma escolha pra gente. Ou seja, recebi a proposta de ser líder. Eu quero. E qual é o critério para querer? Não é só a remuneração mais alta, mas o critério principal, eu diria, é eu estar disposta a
todos os dias ter a consciência e me aperfeiçoar como liderança. Não adianta eu ser um encarregado, sabe, de uma área. Eu sou responsável pela área financeira. A responsabilidade sobre os resultados daquela área é minha. Mas o comportamento, os resultados que o meu time atinge também é responsabilidade minha. E eu só vou conseguir resultados melhores e excelentes se eu souber conduzir o meu time. E aí eu preciso estudar sobre liderança, sobre o comportamento humano e me colocar na posição de aprendiz constantemente. John Maxwell coloca lá no livro 5 fases desse desenvolvimento da liderança, desse entendimento sobre o processo. A primeira fase ele fala que é a seguinte: não sei o que não sei. E aí parece até um papo meio, né, de filosofia, não sei o que não sei, como assim? Ele fala o seguinte, que no primeiro momento, quando a gente oferece para as pessoas se desenvolver e estudar sobre liderança, a maioria delas pode achar que não é necessário. Ah, não é necessário, eu não sou líder ainda. Ou tá bom, eu tô conseguindo levar a minha equipe. E a gente se engana nesse sentido. Primeiro que se eu sou líder, eu tenho que me desenvolver com constância. Segundo, mesmo que eu não seja líder ou que não tenha a intenção de, a gente entende o seguinte, liderar é influenciar. E eu influencio as pessoas a todo tempo à minha volta. Não é isso? Pelo menos eu tento, né? Se eu vou conversar com o cliente, a gente tenta o quê? Convencer aquele cliente de consumir, de comprar a minha ideia, o meu produto, o meu serviço. E a liderança é influência. Então, quando eu estudo liderança, eu estudo influência. Então, é importante que eu me aperfeiçoe nesse sentido. Mesmo que eu ainda não seja um líder, mas é a partir de agora, de hoje, que eu começo a me desenvolver. Lembrando sempre que é processo. Então, eu não sou líder ainda, eu não preciso desenvolver a comunicação. Quando eu chegar no cargo de liderança, eu me comunico melhor. Tá certo? Não. Eu preciso hoje me desenvolver minha comunicação, melhorar em comunicação, em relacionamento interpessoal, em inteligência emocional. Para quê? Para que olhem para mim e falem, caramba, ele tem potencial para liderança, ela tem potencial. Então, eu preciso hoje começar esse trabalho de desenvolvimento. E a gente passa para a segunda fase, que ele chama de sei que preciso saber. A partir do momento que eu me coloco ali à disposição de aprender, de me desenvolver, eu começo a entender o que é necessário para que eu mude, para que eu melhore. Então agora, eu já sei o que eu preciso saber. Não quer dizer que eu já tenha isso como habilidade, desenvolvido, mas eu já tenho como conhecimento. Já estou mais consciente da necessidade de mudança. Aí eu começo a fazer o quê? Fase 3. Então, só relembrando, para a gente não ficar perdido. Primeira fase é quando a gente não sabe, ainda não tem um interesse, não tem muita noção, que é importante se desenvolver como liderança. Na segunda fase, eu já andei mais um pouquinho, então eu já sei que é importante eu me desenvolver como liderança, eu já começo a buscar informações sobre, começo a buscar conhecimento. Na terceira fase, que é sei o que não sei, eu já sei exatamente, e aí a gente fala de autoconhecimento, tá? Eu já sei que competências eu preciso desenvolver, que são minha fragilidade, de repente, mas também já entendo quais são os meus talentos e o que é importante para ser um bom líder. Então aqui eu já sei exatamente aquilo que eu não sei. Já comecei a criar autoconsciência para trabalhar isso dentro de mim. O quarto passo é o que? É a ação. Então, iniciei o estudo, o meu desenvolvimento como liderança. Identifiquei o que eu preciso melhorar. O outro passo é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu já sei que eu preciso melhorar. Mas não adianta somente saber. É igual falar assim, eu sei que eu tenho que ter mais paciência. Legal, você já tem consciência, mas e o próximo passo? E o passo de agir? Ou seja, de agir, de trabalhar para ter mais paciência. Então esse quarto passo é justamente esse aqui, ó. Plano de ação. Ok, já sei que eu preciso mudar, então o que eu vou fazer? Se eu tenho que ter uma comunicação melhor, caramba, então esse processo de melhoria é o seguinte, vou aumentar minha leitura, posso fazer um curso de oratória, posso me colocar mais em situações que eu vou ter que falar para eu me desenvolver, porque a comunicação é uma habilidade que quanto mais eu faço, melhor eu fico.
não é isso? E comunicação de sucesso é quando o outro entende aquilo que eu quero passar. E aí, baseado nessas premissas, o que eu vou fazer? Agir. Decidir que eu vou ler. Então, quando? Vamos lá, eu consigo todos os dias ali ler 10 páginas de um livro antes de trabalhar. Então, coloca na sua rotina e faça. Lembra? Processo. Constância. Constância é fazer todos os dias. Constância não é fazer 100% todos os dias, mas é fazer. Mesmo que eu não consiga fazer 100%, que eu faça 20%, que eu faça 30%, mas eu não vou deixar de fazer e assim eu vou me desenvolvendo. E o quinto e último passo que ele traz pra gente é o avanço. Ou seja, avanço por causa do que eu sei. Se eu me coloquei na disposição de aprender, se eu tô com disciplina, com constância, se eu entendi o que eu tenho que aprender, se eu fiz um plano de ação para aprender na prática, não tem outra consequência. A consequência é o crescimento, a consequência é o aprendizado, é ser um líder melhor. E ele dá um exemplo, ele fala de um jogador de basquete chamado Larry Bird, ou Larry Bird, não sei. Mas o que interessa é que esse jogador de basquete, ele foi referência como arremessador de cesta de 3 pontos, aquela cesta do basquete que a gente faz mais distante. Então, ele foi tido como referência, como destaque. E sabe o que ele fazia nos bastidores? Todos os dias de manhã ele treinava, ele dava 500 lances, todos os dias, 500 arremessos pela manhã. O que é isso? Constância, processo, disciplina. Lá no campeonato só via um resultado, mas aqui nos bastidores ele estava treinando se desenvolver. E é isso que você tem que fazer, trabalhar no dia a dia. E para te ajudar nesse sentido, já encerrando aqui o nosso vídeo, a gente vai disponibilizar para você uma ferramenta, isso mesmo, uma ferramenta que se chama Diário de Bordo. Você vai responder 4 perguntinhas ao acordar e vai responder 4 perguntas antes de dormir. São perguntas que vão te direcionar se você está indo na direção dos seus objetivos, se você está se desenvolvendo, o que você pode fazer para melhorar. É uma ferramenta que ajuda muito a gente na melhoria do processo, ajuda muito na constância. E você pode focar o preenchimento do diário de bordo no seu desenvolvimento como líder. Aí, Ivne, legal. Como é que eu faço então para ter essa ferramenta? O que você vai fazer? Você vai escrever aqui nos comentários desse vídeo, tá, gente? Nos comentários desse vídeo, você vai escrever o seu endereço de e-mail, tá bom? Escreve seu endereço de e-mail que a gente vai encaminhar a ferramenta com toda a explicação de como ela funciona para você. É isso, espero que tenha gostado, que esse vídeo possa te ajudar. Se gostou, também comenta aqui não só o seu e-mail, mas também o que você achou, se você já aplica a lei do processo no seu dia a dia como liderança. Obrigada pelo seu tempo, um beijo grande e até a próxima!